Boa noite. Vamos voltar para a nossa live. Conversas com Mai. Nosso retorno. Hoje eu vou receber e conversar aqui com o professor Franklin Silva, Franklin Oliveira Silva. Então, antes do professor Franklin entrar, eu vou dizer quem é o professor Franklin, né? Professor Franklin possui doutorado e mestrado em Linguística pela Universidade Federal do Ceará, é graduado em licenciatura em Letras Português pela Universidade Estadual do Piauí, fez pós-doutorado em Linguística na Universidade Federal do Piauí, é integrante do Grupo Protexto, é vice-coordenador do Grupo Getexto. Atualmente é diretor do Departamento de Pesquisa da Universidade Estadual do Piauí, professor adjunto também da UESP, Universidade Estadual do Piauí, atuando no curso de licenciatura plena em Letras Português, campus Poeta Torquato Neto. E também no mestrado acadêmico em Letras. Professor Franklin Oliveira tem experiência na área de Linguística, com ênfase em linguística textual, atuando principalmente nos seguintes temas: práticas discursivas, estratégias de textualização e referenciação. Vamos aguardar então o professor Franklin entrar para a gente dividir a tela, solicitar a entrada. Tava com muita saudade das lives também, Su. E tinha que voltar com o professor Franklin, né? A última foi com a professora Suelene e hoje o retorno com ele. Não sei se o Franklin já tá aqui. Convidei. Olá, Franklin. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Que Mas felicidade, tá viu? chique. É um retorno. Tá certo. O retorno tinha que Boa ser noite. assim, né? Então, Franklin, eu mandei para você algumas perguntinhas, né, que foram feitas aqui. E aí a gente vai conversando, né, para ver o que a gente pode falar sobre isso, já que são realmente muitas coisas, tá? Então, Certo. inicialmente eu já apresentei você e eu gostaria então que você falasse um pouco sobre a importância desse tema, o texto acadêmico. Tá bom, então. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Porque é um prazer estar aqui com você, dando esse abraço virtual em todo o grupo Protexto que está aí, né? Suelene, Mônica, Sami, já vi o pessoal entrando agora há pouco, e tem muito mais gente aí. E falar da importância desse tema, da gente divulgar, parabenizar, porque você vem fazendo esse trabalho, né, de popularização da pesquisa, e isso é muito importante, porque a gente não deve guardar o conhecimento, nós temos mesmo que compartilhá-lo. E as perguntas que você me mandou, que as pessoas mandaram para você, que você compartilhou, são muito interessantes. Exatamente porque, por falta da divulgação das respostas para essas perguntas, que muita gente tem medo de enfrentar uma pós-graduação, de continuar fazendo pesquisa. Muitas vezes começaram, mas por vários motivos eles desistiram de continuar, É né? isso. E um dos motivos é não conhecer, né? Não ter essa vivência. Aí uma das perguntas que fizeram, já vou logo para as perguntas, que eu achei bem Perfeito, interessante. perfeito. Pode retomar aí na ordem que você escolher, tá bom? Como for melhor. Tudo bem. Então fizeram uma pergunta que era qual era a relação, assim, assim como a dissertação, no caso do Enem, tem uma estrutura mais ou menos padrão, se existia uma estrutura padrão para os textos acadêmicos e qual era a relação entre as partes do texto. Bem interessante essa pergunta. Assim como a dissertação no vestibular,
um artigo, uma resenha, um resumo, um projeto, uma dissertação, uma tese, todas elas têm realmente um padrão esperado. Só que esse padrão, ele respeita também a cultura disciplinar de cada área. Vou dar aqui um exemplo. A minha esposa, ela é da área de engenharia agrícola. Então, costumo brincar que eu sou da área das humanas e ela é da área das desumanas. A nossa forma de escrever é totalmente diferente. Eu costumo fazer revisão dos textos dela, mas tenho muita dificuldade porque os propósitos comunicativos dos textos dessa área, a forma de organizar o texto nessa área é totalmente diferente da nossa forma de escrever. E assim ela faz algumas críticas também quando lê alguma coisa que eu escrevo. Por exemplo, quando a gente está fazendo, na área de letras, está fazendo uma análise, na parte da análise, por exemplo, se estou analisando uma tirinha, estou analisando um meme, ou um texto puramente verbal, a gente pega um texto, às vezes, pequeno e faz 6, 7, 8 páginas descrevendo e analisando aquilo ali. Na área dela, não. Na área dela tem uma equação, um gráfico, e 3, 4 linhas é análise. É bem objetivo. Então, veja como o comportamento na escrita do texto acadêmico é diferente em cada área. Então, isso é a cultura disciplinar. Também já vi textos em outras áreas, como biologia. Tem uma amiga que fez doutorado em biologia, aliás, mestrado em biologia, e a dissertação de mestrado dela era, na verdade, uma espécie de portfólio de artigos que ela foi escrevendo durante o mestrado. Então, quem trabalha com revisão de textos também tem que tomar esse cuidado, né? Porque às vezes a gente quer mexer em alguma coisa no texto e tem dificuldade exatamente porque não é da nossa cultura disciplinar. Tá? Então, a gente também tem que tomar cuidado com relação a isso. E até mesmo dentro da mesma área, há formas diferentes de escrever. Por exemplo, eu ministro no mestrado a disciplina de metodologia da pesquisa aplicada à linguística. Tem uma outra professora que ministra a mesma disciplina aplicada à literatura. Por quê? Porque a escrita na literatura é também diferente da escrita na linguística. Então, existe um padrão, mas primeiro você precisa reconhecer esse padrão dentro da sua cultura disciplinar. O que é básico? Para você fazer, por exemplo, uma dissertação de mestrado, ou uma tese, ou um artigo. Você precisa ter um problema, uma questão norteadora. É a partir dessa questão norteadora que você vai construir todo o trabalho. É o único momento na vida da gente que problema é uma coisa boa. Se você não tiver um problema, você não tem pesquisa para fazer. Então, veja qual é o problema que iniciou a sua pesquisa, pense com carinho nesse problema e pense numa possível resposta para esse problema, né, que seria a sua hipótese. Não é obrigatório você ter uma hipótese, mas é interessante você pensar numa hipótese. E a partir da hipótese, você constrói seus objetivos. Então, tendo esse quadro inicial, você vai partir para todo o restante do trabalho. Seja o seu artigo, seja a sua dissertação ou tese, você vai ter mais, digamos assim, um norte de como escrever a sua fundamentação teórica, pensar na parte que para mim é mais difícil do trabalho, que é a metodologia do trabalho, e, enfim, chegar na parte que é a sua contribuição, que são as análises. Então, pensando em todos esses elementos, você vai ter aí um texto acadêmico que tem todas as partes encadeadas. E as duas últimas partes que a gente escreve, por incrível que pareça, as considerações finais e a introdução. Porque você só pode construir essa parte depois que você tem todo o trabalho elaborado. Isso é perfeito, Franklin, né? De tudo isso que você falou, destaco essa questão das culturas disciplinares, porque realmente aqui, a gente, por exemplo, né, que revisa trabalho, como você bem falou, a gente muitas vezes pega trabalho de áreas completamente diferentes, e é por isso também que a gente não pode ter preconceito entre as áreas, né? Porque se você vai sempre com o seu filtro, com o seu olhar, querendo colocar esse olhar sobre o trabalho de outra área, você pode estar, sim, levando esse trabalho até a cometer equívocos, né, com o que aquela área se propõe a fazer.
Então, isso é muito interessante. E, por último, sobre essa introdução e conclusão, que sempre é a última parte, isso é muito interessante, né? Porque a gente que trabalha com um aluno que vai entrar ali em pós-graduação, às vezes o aluno quer fazer tudo aquilo na ordem, né? Então, muitas vezes, quando você já está no mestrado, eu quero fazer aqui tudo na ordem, tudo bonitinho, e na verdade o trabalho, por isso que a gente diz que nunca está pronto. Você faz, você refaz, você vê que tudo isso pode melhorar, e aí quando você está naquela fase de defesa, que você realmente precisa fechar o seu trabalho, aí você vai analisar, né, e ver como construir essas considerações iniciais e finais. E aí a gente pensa que consideração inicial é a primeira coisa que surgiu no trabalho, mas na verdade não é, né? Não Então é. isso é E, muito inclusive, importante. isso pode interferir em todo o trabalho. Por isso que nunca está pronto. Por exemplo, você vai para a qualificação e tem a oportunidade de ouvir mais dois pesquisadores que são especialistas na área para melhorar o seu trabalho. E aí a gente também tem que desmistificar um pouco essa ideia de qualificação como sendo algo aterrorizador, né? É uma coisa, não é, na Isso verdade, é uma passando, né? oportunidade. Não é. É a oportunidade que você tem de errar. É ali que você deve realmente aproveitar para se expor, para deixar que as outras pessoas vejam e contribuam com o seu trabalho e seguir à risca as considerações, ladeado claro, com o olhar do seu orientador, para quando chegar na defesa, só aplausos, só recomendações de publicação, de siga adiante, vá em frente. O que não posso é deixar toda aquela riqueza que é a análise da qualificação desperdiçada e não produzir entre a qualificação e a defesa. A defesa é o momento de você entregar o trabalho realmente quase pronto, porque a gente nunca tem realmente um trabalho pronto, né? Tem sempre algo que pode melhorar. E realmente, Franklin, essa fase da qualificação, né? Lá na UFC, não sei como é nos outros programas, mas na UFC nós temos duas qualificações, que é a qualificação mesmo e a disciplina de seminário de pesquisa. De uma para outra, né? E dessa segunda para a defesa, o trabalho muda muito, né? E as contribuições que a gente recebe são valiosíssimas. Então, assim, por exemplo, no meu mestrado agora, algumas coisas eu não tive como acatar para a minha dissertação. Mas aí, agora no doutorado, eu já estou atribuindo isso, né? Colocando na minha tese, porque realmente é coisa valiosa demais. Então, esse processo de qualificação e essa outra qualificação que a gente tem é muito valiosa, porque dali já saem novos trabalhos e daria até um outro trabalho, né? Então, é muito importante a gente estar sempre muito atento às considerações que os professores fazem nessas fases, né? De qualificação e de defesa. E você nunca desperdiça aquilo que foi escrito, né? Você pode retirar do trabalho se ele não serve, né? Não vai servir naquele momento, e depois escrever um artigo. Eu sempre conto também para os meus alunos que a gente deve prestar muita atenção nos conselhos do orientador, porque aquele conselho não é só um conselho para não é um conselho para destruir aquele pensamento que você para te orientar mesmo, servir para te conduzir, né? Nós tivemos a sorte de ter uma mãezona, né, como orientadora, a professora Mônica, que está aí, né, que tem minha irmã está aí também, Suelene, minha maninha, né, e vários outros que foram orientados por ela, mas assim, o papel do orientador nesse momento é fundamental, porque ele vai conduzir o seu ele vai pensar antes da defesa e antes da qualificação quais perguntas a banca vai fazer e você tem que estar pronto para responder. Eu lembro que o projeto que eu pensei no meu mestrado não é tem nada a ver com o que eu escrevi no final. Tudo isso porque eu tive, né, fui conduzido pela mão e dizendo, olha, isso aqui você não vai fazer, você não tem condição de fazer. E aí, no começo, a gente não entende por quê, né? Mas depois a gente vai amadurecendo na pesquisa e vai entendendo. Pra você ter uma ideia, o meu projeto, o que eu levei como projeto, né, na primeira proposta do meu orientador, era um trabalho de campo, eu queria investigar a argumentação dos ambulantes aqui na cidade de Teresina. E só que o contexto que eu estava vivendo na época, eu estava trabalhando e estudando, fazendo mestrado. E ela disse para mim, ela foi sabe, bem sincera. Mônica é bem sincera. Ela disse, olha, você não vai ter condição de conduzir isso trabalhando. Então, vamos mudar. E me apresentou
a teoria que o protexto na época já estava, né, se fundamentando, escrevendo, traduzindo, que é a referenciação. E aí me apaixonei pela referenciação e foi o que eu escrevi tanto no mestrado quanto no doutorado. Eu devo isso à Mônica. Perfeito, Franklin. E isso é muito válido de ser dito, né? Está sendo dito aqui por você, pela Suelene. Eu reitero tudo que está sendo dito, e eu digo isso muito para a Mônica também. A importância que é a gente ter uma boa relação com o nosso orientador, né? Porque muitas vezes essa relação com o orientador é o que pode dificultar todo o processo numa pós-graduação. E nós realmente somos muito abençoados por termos a Mônica como nossa orientadora para sempre, né? Porque eu vejo que vocês, mesmo vocês que já são professores titulares de universidades, ainda tem a Mônica como orientadora para a vida, para sempre. Para a E é vida, isso, para sempre. isso é Eu tento me muito espelhar válido. nela como professor, como orientador, porque acho que não tem um exemplo melhor. Não tem, e realmente é isso, é profundidade, é ciência e é ao mesmo tempo leveza e amor, né? Então a gente precisa muito Uhum. ver toda essa relação, toda essa rede que se cria aqui, né? E aqui é como eu digo, as minhas lives realmente tem muita gente também, mas é o protesto. Então, por isso que eu gosto disso e foi por isso que eu iniciei, porque eu sabia que o protesto estaria aqui comigo nas lives. E a Suelene disse, né? Muito bom voltar com o Maninho, sim. A última live foi com ela, eu já disse isso aqui logo no início, e agora eu retomo com você. Então a gente continua nas lives em família. Exatamente. Perfeito. Outra pergunta, Pronto, perfeito. outra pergunta que fizeram aqui foi sobre a importância dos gêneros, né? Se tinha um gênero mais importante que o outro para o aluno que tá nessa vida, né? Nesta maratona de escrita. Tem algum que ele escreve mais? Tem algum que é mais importante? Olha, eu costumo separar também essa questão da produção dos textos. Tem aqueles textos que a gente, claro, todos eles a gente só começa a escrever quando entra na universidade. Antes disso, a gente não tem essa familiaridade com eles, por isso a dificuldade de escrever os gêneros acadêmicos. Mas tem aqueles gêneros que a gente começa a escrever na graduação, e eles são gêneros que nos preparam para outros gêneros que são mais robustos, que exigem uma reflexão, né, mais madura. E que gêneros são esses gêneros que preparatórios, digamos assim? É o gênero resenha, é o gênero resumo, o gênero fichamento, que todo professor na graduação costuma solicitar para os seus alunos, e esse exercício de escrita acadêmica ele é fundamental para o nosso entendimento, até para a gente ler melhor os textos que a gente vai escrever futuramente. Para a gente ler e produzir artigos, a gente ler e produzir a dissertação, a tese. Então, as resenhas que a gente aprende a fazer, os fichamentos, os resumos, eles vão ser, na verdade, esse treinamento para uma escrita de um gênero, por exemplo, como uma dissertação, como um projeto. Tanta gente tem medo, né, de fazer projeto de pesquisa. Por quê? Porque não é um gênero comum. A gente não faz projeto de pesquisa na graduação. Você não fica escrevendo projetos. A gente faz relatórios e esses outros gêneros que eu acabei de falar. Mas o artigo já é uma experiência que já começa a ser feita mesmo na universidade com mais frequência, assim como esses outros gêneros que eu chamei de preparatórios, né? E eles também dão uma bagagem para que você possa escrever textos que são mais profundos, como a dissertação e a tese, porque ele tem a mesma estrutura. Se você parar para ver um artigo e pegar a estrutura de uma dissertação e a estrutura de uma tese, é a mesma estrutura. Você vai ter uma introdução, onde você vai contextualizar, apresentar o problema, os objetivos da sua pesquisa. Você vai ter uma fundamentação teórica, que é onde você vai apresentar as pesquisas, as obras que fundamentam aquela argumentação que você vai construir para análise. Tem a metodologia, que você diz como vai fazer aquela pesquisa, a análise e as considerações finais e as referências, enfim, tem toda a estrutura de uma dissertação de uma tese. Aí isso já me remete a uma outra pergunta. Qual é, então, a diferença de uma dissertação e de uma tese? A dissertação, quem escreve, quando você vai escrever dissertação, você está ali num nível que é
não é um nível menor do que uma tese, não é uma contribuição menor, mas é diferente, porque você tá aplicando uma teoria, não é? E enquanto na tese não, você está apresentando a sua contribuição, por isso esse nome é tese, você está apresentando uma ideia nova dentro da teoria. Então, se você, por exemplo, pegar a sua dissertação ou a minha dissertação, Maia, você vai ver que o que nós fizemos ali? Nós, durante o mestrado, nós conhecemos teorias e nós aplicamos uma teoria, digamos, ou duas, até de forma interdisciplinar. Mas nós aplicamos aquela teoria e fizemos o nosso trabalho. Ficamos conhecidos como aquele que estudou aquela que estudou a DEIS, aquele que estudou a referenciação da notícia. E a gente fez aplicações. Agora, quando a gente pensa em a partir do mestrado e ir para um doutorado, a escrita ela vai ter uma maturidade ainda maior. Ela tem que ter uma maturidade ainda maior. Uma proposta mais delimitada, mais profunda. Eu até falei na semana passada, na live que eu estava falando também sobre o texto acadêmico, uma analogia que um professor, que foi meu pai, a Mônica foi minha mãe acadêmica, esse professor foi meu pai acadêmico, o professor Pedro Neto. Ele sempre usa essa analogia de um poço, que ele diz assim, que a graduação é como se fosse um poço raso e largo, porque a gente conhece pouca coisa de muita coisa, ou seja, um pouquinho de cada uma das disciplinas. E aí a gente vai para a especialização, para o mestrado, esse poço ele vai ficando mais estreito, porém mais profundo. E aí no doutorado ele fica bem profundo e bem estreito, como ele diz assim, você entra literalmente pelo cano, que você vai ter que estudar com uma profundidade maior. Então, a forma como você vai estudar aquilo é mais profundo. Né? Você vai realmente propor a sua contribuição e não só uma aplicação de uma teoria. Então, essa seria a diferença da escrita, né? do que se propõe. Até porque quem está escrevendo projeto para o doutorado tem que pensar, você não está mais escrevendo um projeto para um mestrado. Você vai ter agora que dar conta, né, dentro de uma teoria, de uma proposta mais consistente. É isso até o que a mesmo. Mônica está dizendo aqui, ó. A Isso. Mônica disse aqui, o que muda é a consistência da argumentação demonstrativa exigida. É isso. E aí que tem a dificuldade, né? Por isso que é tão complicado fazer um projeto para doutorado, ainda mais do que para mestrado. Porque ali você já tem que apresentar realmente qual vai ser a sua contribuição para essa teoria, né? Então, por isso que os alunos têm muita dificuldade mesmo. E isso é real, a gente vê que é uma grande dificuldade, né? Então, quando você vai ensinar projeto de pesquisa para esses alunos, há muita dúvida, até mesmo de qual a importância, né, de ter autores, como é uma pergunta que tem aí para você. Por que que preciso tanto desse referencial teórico, né, desse levantamento bibliográfico? Então, tudo isso é muitas vezes um mundo desconhecido, né? E sobre os gêneros que você falou, né, resenha, resumo e fichamento, há diversos cursos de metodologia científica gratuitos. Por exemplo, a biblioteca da UFC, né, tem curso sobre resenha, resumo e fichamento. Então, isso é muito importante. Para quem não conhece gênero acadêmico, começar com esses cursos dá um enriquecimento enorme, porque realmente é tudo muito explicado, né? É com o povo da biblioteca, então é muito, muito interessante. Fica a dica aqui para quem perguntou. Aí você Eu pode. também tenho uma dica, né, sobre os gêneros. Desde o mestrado, eu sou muito de escrever, de estar ali anotando. Então, desde o mestrado, eu adotei uma estratégia que era até orientado pela professora Maria Elias. Maria Elias foi minha professora e foi de quase todo mundo aí do Proteste, não de todo mundo, né? E ela sempre pedia para a gente realmente ler os artigos, observe a escrita desses artigos. E os alunos sempre perguntam, professor, qual verbo eu tenho que usar? Qual é o conectivo que eu tenho que usar? Eu disse, olha, leia os artigos, observe como é que esses autores eles fazem a coesão entre as partes do texto, como é que é o vocabulário desses artigos, principalmente na sua área, né? Se eu for, por exemplo, eu sou da linguística textual, então como é que é a escrita de um texto na área da linguística textual? E eu começava a anotar, observar como é que ele fazia a relação, até porque quando eu entrei no mestrado, eu era também
eu estava trabalhando também no ensino médio, ensino fundamental, com produção de texto. Então já era fascinado, né, por essa, pela escrita, pela coesão, pela coerência, e por isso me apaixonei rapidinho pela referenciação. Então, a dica que eu dou, observe os artigos, vejam como é que eles são construídos, como é que as ideias se organizam dentro de um artigo, porque tem que ser muito lógico mesmo. Você tem que guiar o seu leitor pela mão, tem que se preocupar com o leitor. Então, a importância dos autores, né? Por que estava acontecendo? E a importância dos autores nessa história, na fundamentação teórica. Ora, você só vai escrever, só vai colocar na sua fundamentação teórica aqueles que realmente são fundamentais para o que você está dizendo. Então, não vá pensando que porque está todo mundo falando, por exemplo, de um... Vou dar um exemplo aqui, nada contra, mas é só... Vou dar o exemplo pronto, vou falar o que a Mônica me disse. Na época eu estava escrevendo sobre referenciação, aí no texto, na notícia, eu comecei a ler tudo, comprava tudo quanto era de livro que falava de notícia. Olha, eu tinha uma biblioteca de jornalismo dentro de casa, até porque eu também era aluno de jornalismo. Mas eu comecei a comprar mais coisas sobre notícias, só que eram livros que não tinham nenhuma relação com o que eu estava escrevendo. Eu não sabia selecionar esses livros. E aí eu comecei a observar como é que se fazia essa seleção. Dependia muito do esboço da minha dissertação. O que eu precisava falar ali? Então, eu não precisava ir, como eu cheguei para a Mônica, bem imaturo, e comecei a falar de Aristóteles, né, da retórica e tudo mais. Não, você não vai precisar disso. Esses autores não fazem parte da sua fundamentação teórica. Você tem que ir para as palavras-chave da sua dissertação. Quais são as palavras-chave da sua dissertação, né? Então, eu tinha que responder a noção de texto, né, gênero, notícia e referenciação. Então, pronto. Então, você só vai ter que responder isso. Na sua fundamentação teórica, você vai ter que definir qual é a noção de texto, noção de gênero, notícia e de referenciação. Pronto. É isso que você vai dizer. Depois que você acerta esse passo, aí você vai ter mais segurança para escolher qual material você vai comprar, adquirir, baixar da internet. Hoje tem a internet aí nos ajudando, baixando de todos os repositórios. Naquela época era bem mais complicado. A gente tinha que comprar, até os anais dos eventos a gente comprava, não baixava. E isso tudo que a Su está falando, né, e que você falou também, de escolher esses autores com muito cuidado, né, e de verificar a escrita desses autores, né, porque isso eu acho que é muito, a gente vai vendo e a gente vai pegando, né, como se escreve. Então eu falo muito para a Mônica, parece que quando eu comecei o mestrado eu era uma pessoa, quando eu terminei eu era outra pessoa, e aí eu queria jogar um monte de coisa da minha dissertação fora, porque eu achava que não estava bom, porque você olha com outro olhar, né? Mesmo, você evolui, a sua maturidade é outra. Você adquire isso no processo. A questão é que o mestrado é tão rápido que a gente não tem tempo de voltar, de rever, né? Mas isso é muito importante, você entender que quando você vai vendo a escrita desses autores, você vai ali encontrando um caminho, né? E antes, se você não tem isso, realmente o caminho é muito complicado, né? E Então é é interessante, fundamental Ari, escolher os autores. a gente vai conhecendo os autores pela escrita e também na vida acadêmica a gente tem a oportunidade de conhecê-los pessoalmente nos eventos. Você já imaginou? Você encontra com eles por aí, por exemplo, a gente vai lá, Cavalcante, 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 e Cavalcante aparece lá na sua frente. Você usa, às vezes, vários autores que você não sabe quem são, e de repente eles estão lá nos eventos, assistindo a sua apresentação. Eu tive, né, o prazer de ter na minha banca, mas eu quase morro do coração, a Ingeborg. Então eu falava no meu trabalho, qual, chegou lá a Ingeborg na minha banca. Mônica convidou, ela fez também um mini curso, um curso lá na UFC, mas eu fiquei muito nervoso, porque imagina, meu Deus, será que o que eu disse, que essa mulher disse, tá certo e ela vai estar na minha banca? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Ela também uma boa, né? Assim como Mônica, né? Parece que vai passando assim de um para o outro. E eu Mas estava uma boa pessoa. falando, acho que essas semanas, né?
Eu já falava, né, quando eu trabalhei lá com a Deixis no mestrado, citava muito a Mônica, mas a Mônica, minha orientadora, bem próxima de mim, e falava também da Alena, que eu não conhecia. Aí depois que entrei no mestrado, o meu primeiro trabalho, né, dentro do mestrado, foi em um simpósio que a Alena era orientadora, era coordenadora do simpósio com a professora Silvana. Nossa, imagina só, se tava a Lena e eu conheci a Lena apresentando trabalho para ela. Então, realmente, essa relação, né, de você encontrar o seu referencial teórico, isso é muito interessante. E aí são laços realmente que se criam. Isso é muito, muito bom. Eu estou vendo uma pessoa aqui que era acho que era do meu referencial teórico, que eu me emocionei quando eu encontrei, ela nem sabe. A Ah, Suzana tá aí, a Suzana Cortez, ela é Cortez mesmo. A gente se encontrou, a primeira vez que eu encontrei com a Suzana, ela tá assistindo, ela nem sabe dessa, eu vou contar agora aqui, né? Arquivo conte, confidencial, como viu, que Suzana? foi? A gente estava no Gelne e ela nos é tão carinhosa, tão hospitaleira, ela nos levou para um lado e para o outro. E, minha gente, eu não acredito que eu tô aqui com um referencial teórico todinho me carregando. Cavalcante, Cortez, Brito, que está aí, que é a Marisa Brito. Mas é muito legal. A gente começa, né, a conhecer de perto essas pessoas, a ver que são pessoas como nós, né? E que estão ali solícitos, sempre dispostos a ajudar. Muito bom mesmo. Mandou um beijo para você. Tá subindo um Um montão de beijão. coração. A É Lena muito também. bom. A Lena eu conheci também através da Mônica. Também fez parte também do meu referencial, viu, Helena? Bom, mas, então tem uma É, pergunta aqui que eu achei interessante, outra pergunta que eu achei interessante sobre, falaram das partes do texto, mas falaram também de como elas se organizam, né? Eu estava começando a falar aqui sobre elas e disse que a metodologia, para mim, não sei você, mas para mim a metodologia é a mais difícil de se inscrever, de se decidir. Ali você tem que estar do lado do seu orientador mesmo. É por aqui. Eu lembro que a minha metodologia eu mudei várias vezes mesmo. Mudava, não dava certo. Vamos por aqui, vamos por ali. Aí senta. A, a, a Mônica tem essa capacidade, né, de chegar e parece que vai dando assim uns estalos na cabeça da gente quando ela começa a falar os insights. E aí ela chegava e esclarecia tudo, eu ia para casa e começava a escrever, mas sempre tinha algo mais que a gente poderia, né, aperfeiçoar e melhorar. E aí na qualificação vem mais duas pessoas, elas também te ajudam a melhorar a metodologia, mas depois que a metodologia está pronta, aí você pega a metodologia que você disse como fazer, como você vai analisar aquilo, como você vai coletar o corpus, e aí você volta para trás, olha para a fundamentação teórica, quem é que vai me ajudar a fundamentar isso que eu quero fazer? Então eu reviso a minha fundamentação teórica, está todo mundo ali, o time todo, né, os gigantes em quem eu vou me apoiar, pronto, está tudo amarrado. Agora volta para o corpus e faz a análise conforme o roteiro que você tem que estabelecer na metodologia. Por exemplo, o segredo do coração mesmo está todo ali na é isso mesmo. metodologia. E aí É, você consegue de lá olhar para os dois lados, para trás e isso que para você frente. fala, Franca, é muito importante, né? Porque é como você disse mesmo, a metodologia parece que é aquele coração, né? Inicialmente, a gente às vezes não está com a metodologia bem delineada, mas aí, dependendo da alteração que a gente faça nela, todo o trabalho anterior e, consequentemente, também o posterior vai se modificar de acordo com a metodologia, né? Com a forma como a gente delineou essa metodologia. Eu, particularmente, amo muito metodologia, a Mônica sabe. Eu gosto bastante, mas também pelo contato, né, com o Alisson, que é professor de metodologia. E aí a gente troca muitas figurinhas de como essa metodologia ela muda também de acordo com a área, né? Então, essa questão da cultura disciplinar, ela é muito forte em termos metodológicos, né? Então, por exemplo, a gente nem sempre precisa de questões empíricas, né? Já nas exatas, muitas vezes você precisa de dados ali empíricos mesmo para provar alguma coisa, né? Então, toda essa questão metodológica, né, dessa cultura disciplinar entre as áreas, vai se modificar e vai realmente modificar todo o trabalho, tudo que foi feito e tudo que vai ser feito, né? É muito interessante. Ah, Tomando, você tá botando filtro, Fran? Não, eu tô querendo ver, tá passando os filtros, é? Pronto, vou ficar com um aqui agora bem diferente, então.
Eu Muito estava querendo ver bom. os comentários e estava apertando os filtros. Pronto, Laura. Pronto, deu certo. Pronto, os comentários. A Suzana está falando aqui. Alguém disse que a parte mais difícil, na verdade, é a justificativa. Alguém falou, né, na opinião dessa pessoa. Deixa eu Uhum. ver quem foi. Professora Irlana. Disse que a parte mais difícil para ela é a justificativa. Para mim também era, né? A Mônica e a Marisa, até na minha defesa, falaram dessa dificuldade de relacionar esses autores e ter essa carga mais argumentativa, né? Então, até como você vai falar, às vezes você fica, ai meu Deus, o que eu vou falar desse professor, né? Desse trabalho, você realmente tem um receio de falar, né? E muitas vezes de encontrar lacuna nos trabalhos. Então, essa justificativa é muito complexa mesmo também. Então, mas quando algo está bem delineado, todo o restante do trabalho, né, precisa ter aquela coerência entre as partes. Então, por isso que essa questão da Isso. organização entre as sessões é fundamental. Muito bem. Aí alguém Não colocou sei se aqui, na verdade, escrever é algo muito complexo, é demais, né? é verdade, Margareth. Sem dúvida. Tudo isso é muito complexo. E, Franklin, sobre esses autores, né, você falou sobre a Maria Elias, né? E a importância de escolher bem esses autores. Porque, por exemplo, na disciplina de métodos, ela pede para a gente escolher 30 trabalhos, né? Que divididos entre fundamentação teórica e estado da arte, né? Que vão ajudar ali a gente a escrever o trabalho. E muitas vezes as pessoas não têm noção do que escolher, porque pensam que são 30 trabalhos aleatórios, né? Muitas vezes até um monte de trabalho de metodologia. E, na verdade, todo esse filtro da sua pesquisa, como você falou bem aí, né? O gênero notícia, a referenciação, o texto, no seu caso, você ia escolher trabalhos dentro desse escopo. Então, não faria sentido, por exemplo, digamos, você trazer algo de intertextualidade, por exemplo, né? Então, isso é muito interessante, porque a escolha desses trabalhos, às vezes a gente vê um montão de coisa ali, né? Jogada em um trabalho e não tem relação com o que de fato você quer pesquisar. Então, parece que está só realmente enchendo o que não é o seu foco, né? E aí é muito importante fazer a boa seleção desses trabalhos, né? A Mônica fez um comentário aqui. Sim, precisa de fato mostrar a relevância na justificativa. Ela sintetiza toda a argumentação a ser desenvolvida. É isso. Qual a importância da asserção na pesquisa? Alguém perguntou, Franklin. Luzia Fernandes. Eu acho que é a primeira, né? Assim, como eu disse, a primeira coisa que você vai desenvolver, então, bem no início da pesquisa, né? Além da questão norteadora, é como você vai construir essa argumentação. Então, parte desse ponto para você construir todo o restante da pesquisa. Sem ela, não tem. Se você não tiver isso bem definido na sua mente, você não vai conseguir fazer a escrita do trabalho acadêmico. E toda aquela Isso para todos relação, eles, né? né? E toda a relação, né, Franklin? Entender que esses problemas de pesquisa são realmente o pontapé inicial de uma pesquisa. Então, você se pergunta sobre determinada coisa e você começa a hipotetizar sobre isso e depois vai testar, vai ver os trabalhos que fizeram algo parecido. Então, realmente é toda uma construção e essas sessões, elas não são separadas, né? Por isso que a gente pensa a gente faz nossas questões, automaticamente a gente tem determinados objetivos, a gente já traz ali algumas hipóteses, depois vai testar, então o trabalho ele é sempre contínuo. E a escrita também, por isso né? Então a gente não pode pensar, eu terminei de escrever. Às vezes a gente tem essa impressão, né? E na verdade a gente não termina, a gente bota ali um ponto e vírgula, ou para a gente retomar, ou para outros retomarem, né? É. Outra dificuldade na escrita de alguns desses gêneros, como o projeto acadêmico, e isso foi divulgado num projeto que o professor Francisco Alves Filho, da Universidade Federal, conduziu com o grupo Catáfora, é que esses gêneros eles não são tão divulgados assim. Por exemplo, você não tem projetos de pesquisa divulgados como artigos, né? Os artigos já têm uma publicidade maior, né? Mas os projetos não. Então, o aluno, o candidato, ele depende muito daquilo que diz o edital. E o edital não diz muita coisa sobre o projeto. Ele só diz, você tem que ter uma introdução, É. fundamentação teórica, metodologia. Não tem
Então, quem vai começar sempre pede um modelo. Uhum. Sai procurando, você tem algum modelo de projeto para eu fazer? Então, aí a gente responde, vai no edital, e o edital não diz muita coisa. Então, tem que ser melhorado também essa orientação dada nos editais, nos programas, para também ajudar o candidato, porque ninguém quer esconder, ninguém quer tornar isso inacessível. Pelo contrário, a gente quer mais gente concorrendo, mais gente mostrando seus projetos para que a seleção, né, a gente tenha mais candidatos na seleção. E é muito importante isso que você falou sobre o modelo, né, Franklin? Porque a gente sabe que o projeto ele tem seções, mas é sempre muito importante estar alinhado ao edital. Porque determinada universidade pode, por exemplo, pedir determinada sessão que outra universidade não pede. Então, se você pega um modelo, por isso que eu sou completamente contra modelos prontos, né? Porque eu sempre digo para os meus alunos, você precisa estar alinhado ao edital, né? Porque quando você pega determinado modelo, e aí às vezes você só faz uma modificação e leva para um outro edital, para uma outra seleção, você pode, na verdade, não estar atendendo ao que aquele edital está pedindo, né? Então, isso é muito preocupante, né? E aí eu falo muito para os meus alunos também, você precisa pensar muito de forma crítica, né? Sobre aquilo que o edital está pedindo. E cada seleção é todo um processo diferenciado. Se você vai para uma seleção, você precisa se engajar naquela seleção. Se você vai para outra, você já precisa mudar todo o seu planejamento para realmente estar afinado ao que estão pedindo, né? A Suelene falou aqui, né, sobre a questão da análise. Isso é muito importante, esse comentário dela. Ai, cadê? Isso é muito importante. E se há uma análise, é necessário dialogar com os autores resenhados na fundamentação. Eu até fiz isso na minha dissertação, né? E levei umas chibatadas lá, porque a minha análise, eu fui falando só o que eu pensava sobre isso. E aí a minha análise, a Mônica até disse, né? Tá muito intuitiva, porque tá só o que você pensa sobre, você não tá relacionando com o que foi feito. Então é muito importante ter, por isso que as partes são todas interligadas. E Você no seu precisa caso, você já tinha os autores, né? Você só não dialogou. isso. Então, às vezes, é realmente isso, a questão da imaturidade, né? Peguei e pensei que estava só naquela parte, mas na verdade está tudo relacionado. Então eu não separo o que é fundamentação do que é análise. Lá na minha análise eu preciso evocar de novo esses autores da fundamentação. É muito importante. Um outro E erro na outro análise é você trazer para análise um autor que você não citou na fundamentação, né? De repente você leu já depois da qualificação, você leu um autor, mas você não resenhou o trabalho dele e achou que aquela citação caberia na análise. Não, não cabe. Se você não citou na fundamentação, ele não deve aparecer, cair de paraquedas ali na análise. muito importante isso. E assim, foi realmente algo que eu vi no mestrado, né? Porque realmente não sabia. A gente não tem dimensão, né, do que é um gênero desse se a gente realmente não está inserido nesse universo mais acadêmico. Então, até em termos de trabalhos eu lia e tudo, mas quando você vai para o processo de escrita, é muito diferente, porque você tem toda uma sede de finalizar uma sessão, e aí você pensa que aquela sessão está separada da outra, mas realmente o texto é todo dialogado, e mais ainda, né? Você precisa ter muito cuidado também com o seu leitor, como a sua Ellen está colocando também. É de você guiar, né? Você ter sempre essas estratégias metadiscursivas no seu texto para linkar todo o seu texto e guiar o seu leitor naquela leitura, porque às vezes a gente escreve pensando que é para a gente, né? Mas na verdade a gente está escrevendo sempre para o outro. Isso que você falou é interessante, que eu lembrei da minha tese. Na minha tese tinha uma pessoa, quem era, meu Deus? Que não era nem daqui do nosso eixo, do Nordeste. E ela, a Leonor Werneck, ela disse o seguinte: nos exemplos que eu citei, como eram exemplos daqui de Teresina, de jornais de Teresina, então tinha muita coisa cultural, regional nossa. Então, isso que você falou, se preocupe com o leitor. Então, na descrição do exemplar do corpus, eu tive esse cuidado de falar também do contexto cultural em que ele se encontrava. Então, eu contei por exemplo, tinha uma charge que aparecia uma porca com uma arma e algumas caricaturas de candidatos à prefeitura de Teresina na época.
E aí eu descrevi o que era, olha, essa aqui é essa simbologia, o que que era essa porca. Culturalmente, ó, aí não tem aí no Ceará essa história nossa aqui. Aqui em Teresina, quando alguém diz que o candidato vai perder as eleições, a gente tem uma frase assim, a porca vai comer o candidato tal. A porca vai comer fulano, a porca vai comer cicrano. Então, essas... Ai, a Mônica lembrou, a Mônica lembrou do outro. Tá também. Mônica, é outra história. Então, tinha essas duas charges aí que a Leonor, ela disse assim, olha, Frank, se você não tivesse explicado, não tivesse esse cuidado de explicar com detalhes toda essa configuração da charge, toda a configuração desse texto verbo visual, a gente nunca conseguiria entender o processo referencial que você está explicando, porque precisa acionar esses conhecimentos. Então, mas não só nesse tipo de trabalho, mas em outros trabalhos também. Tem que se preocupar com o outro, porque senão ele não vai alcançar esse raciocínio que a gente está colocando. Esse do Dia do Tabaco era uma charge de uma casa da luz vermelha, que colocou assim, dia tal, o Dia Nacional Sem o Tabaco. E na Casa da Luz Vermelha tinha... porque no mesmo dia, coincidentemente, fechou uma casa de prostituição aqui de uma senhora chamada Bete Cuscuz. E aí coincidiu a história, esse dia sem tabaco. Aí eu tive que explicar por quê, qual era a relação dessa casa com o Dia Internacional Sem o Tabaco. A E Mônica tudo isso é lembrou desse muito, detalhe. e isso é muito importante, né, Franklin? Todo esse conhecimento de mundo, toda essa necessidade contextual, né? Porque realmente você pode estar entendendo, você está inserido nesse universo. E o outro, né? Então, por isso que esse escrever para o outro exige realmente muito cuidado. Toda a nossa escrita é A mesma escrita, né, coisa com a para os teoria, leitores. viu? A mesma coisa com a teoria. Você escolher alguns autores, algumas histórias, você tem que explicar para o leitor com detalhes, resenhar com detalhes aquele projeto, senão, aquele trabalho. Senão, você passar por cima deles com algumas citações, não vai conseguir alcançar o objetivo, né? De inserir aquele autor na fundamentação com o propósito de dizer algo, com o propósito de unir ao objetivo do seu trabalho. Eu acho que é por isso que logo assim que a gente entra, né, no mestrado, a primeira coisa que a Mônica diz é: vá começando a resenhar os autores, porque a gente vai precisar falar sobre eles, né? Nem todo mundo precisa conhecer o que está lá. E se você colocou no seu trabalho, você precisa tornar aquilo coerente com o que você está escrevendo. Então, claro que você não vai falar sobre toda a teoria que você está pegando, mas pelo menos você vai colocar ali a resenha do que é importante para o seu trabalho, né? Para a delimitação que você fez. E aí a gente entra em mais uma pergunta, né, Franklin? Qual a diferença entre tema e delimitação do tema? Certo. Essa é a primeira dúvida de quem vai escrever, né? Principalmente porque a gente começa muitas vezes escolhendo o tema, mas não sabe delimitar o tema. A delimitação, como o nome diz, já é um recorte. O tema é o assunto sobre o qual você vai falar. Mas a delimitação dentro daquele assunto é o recorte específico do seu trabalho. E esse recorte ele é fundamental para a gente também escolher a fundamentação teórica, para a gente saber que a gente não pode dar conta de muita coisa na escrita de um trabalho acadêmico. Existem vários temas, mas você tem que fazer essa delimitação. Senão, você acaba querendo fazer 3 dissertações de mestrado num único trabalho. Eu E não lembro de dá. já ter participado de bancas assim, que a pessoa ela tentava fazer muitas coisas e a banca ela foi bem decisiva na hora de fazer o recorte. É verdade, viu? Eu sou prova disso, na verdade, né? Que eu sempre tento abarcar o mundo com as pernas, fazer muita coisa. E aí, por isso que é importante ter um bom orientador para parar ali as suas arestas e mostrar o melhor caminho, né? Então, isso é muito importante, porque a gente realmente nem sabe, a gente às vezes nem sabe, será que isso é suficiente para um trabalho? E aí você quer muito mais. E aí, na verdade, quanto melhor delimitado, né, mais o trabalho se torna realmente bem fechadinho, bem circular. Isso é muito importante. E para quem ainda não entrou no mestrado, uma dica: quando você for elaborar o seu projeto, olhe lá para a linha de pesquisa de cada orientador, porque você vai ser orientado por um deles. Veja qual é
né, a área do mestrado, veja quais são as linhas de pesquisa de cada orientador. Aquilo que você está escrevendo se encaixa com algum daqueles orientadores, com o que eles vêm pesquisando, com o que eles estão propondo como linha de pesquisa, porque você vai ter que se adaptar a isso. Se você sendo aprovado, o seu trabalho vai ter que se inserir dentro de uma dessas linhas de pesquisa, do seu futuro orientador. Então, não adianta você ter um excelente trabalho, né, fazer um projeto e achar que esse projeto ele vai servir para todo o programa de mestrado. Não vai, porque cada programa de mestrado tem uma definição em relação à área temática, às linhas de pesquisa. Então, você tem que pensar no edital, pensar no programa, né? Ó, aqui, duas coisas, né? A Mônica falou, né? Se escolher, por exemplo, um exemplo, né? O tema de estereótipos, precisa delimitar uma função do que quer provar sobre isso, né? Porque isso é todo um universo. E uma coisa que a Su falou, que aí toca muito num calo, Mônica, minha orientadora, tá vendo aqui, sabe que eu tenho uma implicância com isso, né? Principalmente nas humanas, que o povo adora muita página. A gente vê que é realmente estigmatizado trabalho pequeno, né? Então parece que o bom trabalho é aquele que tem 600 páginas, né? Aquele que é em 2 volumes. E aí eu morro de dizer que o meu maior exemplo é e sempre vai ser a tese da Mônica, que tem 210. Então, e aí eu digo toda vida que eu leio aquela tese, parece que ela deixou um monte de caminho assim espalhado, que dá um montão de trabalho. Então, veja, nessas páginas, uma tese de doutorado, né? Ela fez um mundo de coisa e ela ainda deixou espaço para um monte de trabalho, sugestão de trabalho, e não precisou dessa montanha, né? Desse trabalho imenso. E o trabalho é maravilhoso, né? Então, não dizendo que todo trabalho grande é ruim, não estou falando isso. O problema é você pensar que para um trabalho ser bom, ele precisa ser grande e que trabalhos pequenos são ruins. Isso é o problema, né? E aí a gente vê sempre essa questão de extremos. Nem tudo que é enorme é bom, nem tudo que é pequenininho é ruim. Então a gente precisa realmente olhar cada texto, cada trabalho e realmente verificar o que a pessoa se propôs a fazer, independentemente do número de páginas. Exatamente. Então, travou aqui um pouquinho para mim, mas voltou. Voltou, né? Nem tinha Sim. visto travando, Franklin, desculpe. Era sobre isso mesmo, sobre volume de trabalho, né? Que muitas vezes a gente pensa que o trabalhão é enorme, é maravilhoso, e o trabalhinho pequeno é ruim. Na verdade, não é, não tem isso, né? Não, É não um tem. Depende estigma muito mesmo. da se você conseguiu atingir o propósito do seu trabalho. Comentário da mão. Mônica, A Jéssica botou, pensar no leitor de novo, né? A banca lê um trabalho de 400 páginas, imagina. E o pior é o tempo, né? Que às vezes você joga ali o trabalho para a banca, em pouquíssimo tempo de leitura, a gente precisa também ver muito isso, né? E entender sempre toda essa colaboração que vem nesses processos de qualificação e de defesa. Franklin, acho que nós encerramos as nossas perguntas. eu acho que sim. Os gêneros, né, eram 4 perguntas básicas aqui. A gente já respondeu até mais, o pessoal estava comentando. Foi os comentários. Então a gente vai por aqui finalizando. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Realmente a gente vê que em 1 hora o tempo passa tão rápido e a gente fala de tanta coisa. E muita gente já comentou aqui, né, o quanto essa live já ajudou, o quanto as dicas foram maravilhosas. E com certeza, Franklin, nessa noite de feriado, a gente ajuda aí na independência de muitas pessoas. E foi um tema muito bom. Foi uma enquete, né? Qual tema daria mais independência a você? E aí as pessoas votaram no texto acadêmico, porque realmente dominar, conhecer, saber escrever um texto acadêmico bom, realmente traz muita independência mesmo. Eu também recomendo, quem puder participar, para se preparar mesmo para fazer. Eu acredito que muitos se preparam para fazer uma pós-graduação. É você se preocupar também em participar de pesquisas, mesmo que no início seja só como ouvinte, assistindo um grupo de pesquisa, fazer um grupo de, né, fazer um trabalho de iniciação científica, se ainda é graduando, mas experimentar, fazer a pesquisa, mesmo que a pequenos passos, depois se aventurar, né, em fazer algo maior. Eu acho que esse é o caminho também. E olha, Franklin, agora aqui realmente um relato de experiência. Eu acho que você
estar inserido em um grupo de pesquisa, mesmo que você só escute, né? Mesmo que você não seja ativo, isso dá tanta maturidade, porque você pelo menos vê, né? Você vê o que as pessoas fazem, o que é possível, né? E você também se atualiza, porque às vezes é uma grande dificuldade, né? Pegar um aluno que passou muito tempo fora da universidade. É muito difícil. É muito difícil. Porque tanto o aluno não tem experiência com escrita, como também ele nem conhece o que se pesquisa sobre aquilo, né? Então, estar inserido num grupo é realmente um privilégio. E esse grupo Proteste, então, hein, que agora, depois da pandemia, Voltou a com gente tudo voltou com tudo e agora online, e agora ganhando online. o mundo. Esse grupo Protesto é orgulho para a gente. Tem um montão de novidade que vai acontecer aí no Instagram também do grupo Protesto. A gente está preparando um montão de coisa e realmente é isso. Eu acho que voltar para essa live, eu acho que todo mundo está vendo aqui, me fez muito feliz, né? Eu estava aí desde maio, eu acho, fora de live, maio, junho, por aí. E aí, agora, a gente voltou para as lives. E realmente muito, muito bom, né? Porque, meu Deus, adoro isso, porque a pandemia ela veio, trouxe um monte de coisa ruim, mas ela também é, renovou muito e trouxe muita É, transformação, né? tirou o Então, medo da tecnologia que as pessoas tinham, né? Aproximou e ela fisicamente nos distanciou, mas a tecnologia nos tem oportunizado, dado essa oportunidade da gente dialogar, mesmo que à distância. Eu estou aí toda terça-feira no, no Ceará com o protesto, só não vou no dia que eu estou aqui com as minhas meninas sozinho, mas tá dando tudo certo. e Franklin, assim, né? A importância disso, até uma live dessa, né? A gente poder contribuir para a vida de tanta gente. Você estando aí no Piauí, eu estando aqui em Fortaleza, né? E a gente está ajudando um monte de gente e se vendo, né? A gente é amigo, então tudo isso é muito bom e alimenta muito a alma, alimenta o lado profissional, alimenta um montão de coisa. E muito bom ouvir você, termina aqui com a frase da Sul, muito bom ouvir você falar, eu agradeço em nome dos meus seguidores que viram essa live, que vão poder ver também, porque ela vai estar disponível no IGTV. Então, muito, muito obrigada, viu, Franklin? Muito obrigada, Grupo Protesto, por estar sempre aí. Muito obrigada a todos os outros seguidores. Eu também quero agradecer a todo mundo que está mandando mensagem aí. Eu só não respondi porque senão me desconcentrar aqui no que você estava falando, mas olha, o carinho imenso que eu tenho por vocês, vocês sabem, né? Todo mundo. Maiara, muito obrigado por esse convite. É muito mais fácil a gente fazer, ó, eu não tenho, a gente não tem tanto costume de fazer live, não, mas né, com você é bem mais fácil. E eu queria agradecer, né, por esse convite, por esse trabalho que você vem fazendo nas lives, né, que tem ajudado realmente muita gente, a todo o grupo Protesto pela contribuição acadêmica e também humana que vem sendo, né? Porque humanizar a pesquisa não é para todo mundo, não. A gente já conhece muita gente por aí que é pesquisador, mas que é inacessível. Já os pesquisadores aí do Proteste, a gente já dá vontade de abraçar assim, o tempo todo. Se pudesse, pulava na tela, né? Dava um abraço em cada um. É Mas é verdade, a muito, gente muito não bom, um troca carinho muito muito ideia. bom. Muito obrigado, viu? Obrigada também, Franklin. Tchauzinho. Bom Tchau, resto de tchau. Boa feriado. noite. Para Tchau. nós. Tchau, gente.